Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos falar hoje sobre o assunto da unidade 2. Na última aula a gente já começou a ver um pouquinho sobre os agentes modeladores da superfície terrestre. A gente falou um pouquinho sobre o relevo, né, sobre os tipos de relevo. Hoje a gente vai estar falando sobre os agentes exógenos, tá? Ou os agentes externos, aliás, do relevo, tá? Então, esses agentes externos, gente, são os agentes que atuam aí na forma da superfície terrestre, ou seja, alterando aí o formato do relevo, né? Independente aí de qual agente seja ele. Podemos tratar aí como dois tipos de agente, tá? A gente vai ter os agentes internos e os externos. Aí, os externos, que é o que a gente vai ver hoje, a gente vai ver como o relevo vai ser alterado através de um intemperismo e também através da erosão, ok? Hoje, gente, a gente vai estar vendo aqui, ó, só a parte mesmo do intemperismo, tá ok? Então, na aula de amanhã, a gente vai estar vendo aí sobre a erosão, que aqui no caso pega a ação do vento, a ação da água e a ação de outros agentes, ok? Então, aqui na página 509 diz assim: os agentes exógenos ou externos que atuam na formação do relevo são a ação da água, a ação do vento e o intemperismo ou meteorização. Gente, essa ação da água e a ação do vento tá aqui incluído em erosão, tá bom? Aí aqui, o intemperismo a gente chama de meteorização também. O processo de modelagem da paisagem, de desgaste, de remoção e transporte de sedimentos é chamado de erosão, tema que será detalhado ao longo desta unidade. Aí aqui a gente tem uma imagem, ó, da Capadócia, na Turquia, tá? E vocês vão ver aí, ó, que esse relevo, ele foi modelado aí por esses agentes externos, tá? Pela ação do vento, realmente. Aí aqui, ó, Capadócia na Turquia é uma região formada pela ação da água, da neve e de ventos ao longo de milhões de anos. Então, vocês vão ver que ela tem uma modelagem, olha, completamente, né, transformada aí pela ação do vento, né, pela ação da água também e pela ação da neve, tá ok? Aí, isso aí a gente chama de erosão, tá? Só que a erosão a gente vai ver na aula de amanhã. Aí, aqui, vamos falar um pouquinho sobre intemperismo. Gente, ó, os agentes exógenos, para ficar mais claro, a gente vai ter três tipos aí de intemperismo. Vários autores consideram que a gente tem somente o intemperismo químico e físico, que na verdade o biológico é uma mistura, tá, dos agentes químicos e físicos, tá? São que aí no livro de vocês está detalhado como se fossem três tipos realmente distintos. Aí nós vamos ter aí intemperismo, que é a meteorização, químico, físico e biológico. O químico vai ser a ação da água nos minerais, o físico vai ser a desagregação das rochas e o biológico vai ser a ação dos vegetais e também dos seres vivos, tá? Aí aqui nós vamos ter erosão. A erosão eólica, fluvial, pluvial, marinha e glacial, que a erosão a gente vai ver na próxima aula, na aula de amanhã. Aí aqui, ó, intemperismo, a gente tem uma definição aí embaixo. Intemperismo é o processo de alteração física e química das rochas e de seus minerais. Trata-se de um importante agente externo no processo de formação de solos e modelador do relevo terrestre. Então, ó, toda vez que a gente tiver, gente, uma alteração, certo? Que no caso mudar somente a forma física do relevo, a gente diz que a gente teve um intemperismo físico, tá? Então, vai alterar aí, no caso, somente as rochas de forma física. A gente vai desagregar rochas, então a gente vai ter aí uma quebra, né, realmente de rochas. Então, é só um intemperismo físico. Quando a gente mistura essas rochas, no caso, a ação da água, né, junto com os minerais encontrados na rocha, a gente tem aí um processo de ação química, ou seja, uma transformação química realmente dessas rochas. Aí a gente vai ter aí o intemperismo que a gente chama de intemperismo químico. E quando a gente tiver a ação dos vegetais, né, junto com essas rochas, né, modificando aí realmente o relevo, tanto os vegetais como também a ação dos seres vivos, a gente tem um intemperismo que a gente chama de biológico. Vamos ver mais detalhadamente, né, esses três tipos de intemperismo aí, o físico, químico e o biológico, aqui a partir da leitura de vocês, tá?
Então, na página 510 diz assim: o intemperismo, também conhecido como meteorização, pode ser classificado em... Aí temos aí, intemperismo físico. É o processo de desagregação da rocha, transformando em material fragmentado e quebradiço. Um bom exemplo são as rochas encontradas em regiões de clima árido, que são expostas a uma grande oscilação térmica entre o dia e a noite, o que acaba por acarretar a desintegração delas. Gente, ó, a gente tem uma imagem aí do deserto do Sinai, tá? No Egito. Aí, no caso, como vocês sabem, no deserto a gente tem uma variação muito grande, uma amplitude térmica extrema. Durante o dia é quente demais, tá? Tem uma temperatura altíssima. E durante a noite as temperaturas elas são muito baixas, são temperaturas aí realmente abaixo de zero. Então, essa oscilação muito grande de temperatura, no caso, essa amplitude térmica muito grande, devido à falta de vegetação, devido à falta também de água, nesses locais, né, desérticos, aí a gente vai ter uma quebra realmente, aí vamos chamar de intemperismo físico nas rochas que estão presentes nesses locais. Isso porque elas sofrem muito com a questão da temperatura. Uma temperatura muito alta, uma temperatura muito baixa, né, oscilando aí dia e noite. Então, a gente tem realmente essa quebra, né, das rochas. Então, a rocha ela não mudou de composição. Continua sendo a mesma rocha, continua com a mesma composição, só que devido à alta temperatura, ela tem uma facilidade aí de se quebrar, tá? Aí, no caso aqui, ó, nas regiões frias e temperadas, regiões frias, gente, as regiões dos polos, tá? As regiões aí realmente polares, polo sul e polo norte. E as regiões temperadas são as regiões que ficam aí entre o polo e a zona tropical, que é essa parte do meio onde a gente tem a linha do Equador. Então, nessas duas zonas aí, nas zonas polares, Polo Norte e Polo Sul, e nas zonas temperadas, que são essas zonas próximas ao Polo Norte, a gente vai ter aí, ó, o congelamento, continuando aqui a leitura, o congelamento e o descongelamento das rochas acaba por produzir o mesmo efeito de desintegração. Então, ó, a gente já falou um pouquinho sobre as áreas desérticas, né, com essa amplitude térmica enorme, e nas áreas polares e temperadas devido a esse congelamento e a esse descongelamento. Então, essa sucessão aí de gelo realmente faz com que as rochas, né, elas se desintegrem, tá? Porque aí elas não aguentam aí esse processo de degelo, ok? Aí outro processo responsável pela desagregação das rochas é a abrasão ou friccionamento. Nesse processo, partículas de rochas no curso de águas dos rios, nas ondas do oceano ou carregadas pelo vento e pelo gelo, desgastam as rochas da superfície terrestre. Então, esse processo de abrasão, esse processo realmente das batidas das ondas, né? Esse processo aí da batida das águas dos rios, né? Principalmente onde a gente tem rios caudalosos. Essas pedras, elas têm um desgaste natural, né? E elas têm aí essa desagregação, elas se quebram, tá? Então, isso aí a gente chama de intemperismo físico, porque a rocha ela não mudou de composição. Aí o intemperismo químico, ó. O intemperismo químico, em contato com os minerais das rochas, a água reage quimicamente com eles, decompondo-os, o que resulta na formação e na liberação de gases e ácidos de grande poder corrosivo. Então, o intemperismo químico, gente, realmente a gente vai ter aí a presença desses minerais, né? Que em contato com a água mesmo, com a água da chuva, com a água dos rios ou com a água do mar, depende do local, a gente vai ter aí uma composição, uma alteração química. Então, a composição da rocha, ela vai ser transformada, tá? Ela vai mudar realmente a composição dela. Então, pela liberação aí desses gases, né? Então, pela liberação desses gases, a gente vai ter uma alteração de fato, tá? Então, com grande poder corrosivo. Então, ela realmente vai corroer a rocha e vai mudar aí a composição original dela. Então, essa decomposição dos minerais pela infiltração da água é muito frequente em regiões quentes e úmidas. Por exemplo, nas florestas, né? A gente tem aí uma região muito quente, nas florestas equatoriais, e muito úmida, ou seja, chuva, né? O tempo todo praticamente. Então, essa decomposição das rochas, no caso, vai ser um intemperismo químico, porque a água ela vai entrar em contato com os minerais, vai liberar esses gases, vai mudar a composição original da rocha.
Então, em locais mais quentes, em locais mais úmidos. E aqui a gente vai ter o intemperismo biológico, que, como eu falei para vocês, é como se fosse uma mistura realmente do físico e do químico, tá? Então aqui, ó, caracteriza-se pela ação de vegetais e seres vivos que fornecem a matéria orgânica necessária à decomposição das rochas. Uma árvore plantada num canteiro, por exemplo, pode promover a desintegração física da calçada. E a água que se infiltra no solo auxilia na decomposição química dos fragmentos das rochas situadas abaixo da superfície, junto com a ação de fungos e bactérias. Além disso, a atividade de pequenos animais como o tatu, que escavam os solos, também favorece a infiltração da água e a desintegração das rochas. Então, vocês viram aí, a gente vai ter a interferência realmente dos vegetais, né? E também dos seres vivos. Então, algas e bactérias, elas mudam realmente a forma, né? A modelagem aí dessas rochas que fazem parte do relevo, tá? E aí, ele deu um exemplo também da questão do tatu, né? Que ele faz a escavação no solo e aumenta aí, no caso, a incidência, né, dessa infiltração, tá? No solo, que causa aí o intemperismo nas rochas, ok? Aí aqui, ó, a gente vai ter, gente, a ação do vento e a ação da água, que faz parte desse processo de erosão que a gente vai ver na aula de amanhã. Ó, com relação ao intemperismo físico, químico e biológico, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês façam realmente uma imagem, tá? Uma imagem só, fazendo uma montagem aí de 3 processos. Vocês vão fazer numa imagem só, tá? Vão fazer uma divisão aí, uma montagem realmente em qualquer aplicativo. E vão colocar aqui um exemplo de intemperismo físico, um de intemperismo químico e um de intemperismo biológico, tá? Se não der, gente, para vocês colocarem escrito aqui na imagem, qual é esse local que vocês escolheram, vocês coloquem digitado lá no WhatsApp. Temperismo físico, aí você coloca o nome do local que você escolheu, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, em temperismo físico a gente tem uma imagem aqui do deserto do Sinai. Aí você coloca lá o nome na imagem mesmo, ou então digitado abaixo. Mas monta as 3 imagens em uma só, tá certo? Temperismo físico, químico e biológico. Dá um exemplo de cada um, ok? Então, bons estudos. E na próxima aula a gente vai estar falando aí sobre erosão, continuando aí esse assunto de agentes externos do relevo, tá? Então, bons estudos.